O sol da manhã, tímido e frio, lutava para romper a névoa espessa que pairava sobre as montanhas de Bon. Arrastando os pés pela trilha lamacenta, uma figura esguia, envolta em um capuz, chamada apenas de Sindir, tentava aquecer os ossos. A lembrança mais nítida que possuía era aquela névoa, idêntica que agora a envolvia, porém tingida de tons de pesadelo. Fora a névoa que a havia engolido, roubando-lhe tudo, identidade, passado, a própria capacidade de recordar. Sindir sabia apenas que acordara ali, nas montanhas sem nome, sem rumo, com a alma dilacerada por um vazio profundo. A única pista gravada a ferro em seu pulso era um símbolo enigmático, uma espiral entrelaçada a uma lágrima. O símbolo era frio ao toque, pulsava fracamente quando a ansiedade dominava e era o único motivo pelo qual ainda seguia viva. Parecia guiá-la, atraindo-a para o coração sombrio de Bon. A vila mais próxima, achavam, era o único ponto de contato com a civilização que conhecia. Seus habitantes, camponeses rudes e desconfiados, não tinham informações sobre seu passado, apenas olhares curiosos e sussurros maldosos. Apelidaram-na de A Sombra, pois sua presença parecia trazer consigo um pressentimento de azar. A criatura sem história, a aberração. Com o dinheiro escasso ganho em pequenos serviços, Sindir se alimentava e comprava suprimentos. Sua única companhia eram os livros empoeirados da biblioteca local, devorados na esperança de encontrar alguma pista sobre sua origem. Ali, entre páginas amareladas, descobriu lendas sobre os Guardiões da Espiral, uma ordem antiga e misteriosa que protegia a região de forças obscuras. O símbolo em seu pulso poderia ser uma chave. Um dia, ao vasculhar uma estante velha, um livro chamou sua atenção. A capa desgastada, coberta de poeira, trazia o título Legado de Rebus e o mesmo símbolo gravado na capa. O coração de Sindir disparou. Ao abri-lo, porém, as páginas estavam em branco, exceto por uma frase escrita em caligrafia elegante: o passado se revela onde o rio encontra a pedra. O rio, a pedra. Sindir sentiu uma pontada familiar no peito, uma urgência que a impeliu para a floresta. Não sabia o que a esperava, mas a frase do livro a convenceu. A resposta estava escondida nas profundezas de Bon. Empacotando suas poucas posses, Sindir deixou a Chavon, sentindo os olhos desconfiados dos moradores queimarem em suas costas. Seguiu o curso do rio, um fio prateado serpenteando pela paisagem. A floresta de Bon era densa, escura, habitada por criaturas selvagens e sussurros inquietantes. A cada passo, a névoa parecia se adensar, como se a própria terra tentasse engoli-la, mantendo-a cativa em seu esquecimento. Após dias de caminhada, sob a luz escassa do sol e a vigilância constante da lua, Sindir encontrou enfim o local descrito. O rio, agora caudaloso e turbulento, chocava-se contra uma formação rochosa imponente, esculpida pela erosão. Era uma visão de tirar o fôlego, mas a sensação de apreensão não a abandonava. No coração da rocha, havia uma caverna escura, envolta em sombras e cheiro metálico. A entrada era estreita, quase imperceptível, mas o símbolo em seu pulso pulsava freneticamente, indicando que ali estava a resposta. Com o coração aos saltos, Sindir adentrou o desconhecido, disposta a desvendar os mistérios de seu passado. A escuridão a engoliu, e a memória apagada prometia enfim ser revelada. O interior da caverna era frio e úmido. A cada passo, o som da água gotejando ecoava amplificado. Sindir acendeu uma tocha. A chama dançava frenética, revelando paredes cobertas por inscrições. Símbolos enigmáticos, semelhantes ao gravado em seu pulso, serpenteavam pelas pedras, contando histórias que ela não compreendia, mas que sentia vibrar em sua alma. À medida que avançava, a caverna se abria em uma câmara espaçosa. No centro, havia um altar de pedra, adornado com símbolos intrincados. Sobre ele repousava um objeto coberto por um pano negro. O pulso de Sindir doía como se tentasse romper a pele. Sentiu uma força poderosa emanando dali, energia que a atraía e aterrorizava ao mesmo tempo. Com mãos trêmulas, puxou o pano. Revelou-se um espelho, não comum, mas um portal para o passado. A superfície turva, como a névoa que a cercava, começou a formar imagens. Fragmentos de memórias, vislumbres de uma vida que parecia não ser sua, mas que ressoava dentro dela. Viu-se em uma cidade majestosa, construída em pedra branca, banhada de sol. Reconheceu os símbolos nos edifícios,
lugares familiares, mas distantes. A cidade parecia em festa, celebrações nas praças, pessoas sorrindo e dançando. Mas em meio à alegria, algo sombrio espreitava. Sussurros, sombras, uma ameaça invisível. Viu pessoas sendo raptadas, a atmosfera mudando, a luz substituída pelo medo. Então, viu-se em um confronto. Era ela, mas não era ela. Uma mulher forte, cabelos negros como a noite, empunhava uma espada flamejante contra criaturas grotescas feitas de sombras. A mulher era uma guardiã da espiral, protetora da cidade, lutando contra uma força maligna. Sindir reconheceu o símbolo em seu pulso, gravado na espada, brilhando intensamente a cada golpe. A luta foi brutal. A mulher lutou bravamente, mas estava em desvantagem. Em um momento de desespero, foi atingida por um ataque poderoso. A névoa a engoliu, roubando-lhe a memória, aprisionando-a em um ciclo de esquecimento. Sindir sentiu a dor da mulher, a frustração de não lembrar, a angústia de perder sua identidade. Então, a visão desapareceu, o espelho se apagou, deixando-a na escuridão. Sindir caiu de joelhos, o peso do passado esmagando-a. Era uma guardiã da espiral, uma guerreira, uma protetora, mas agora era apenas uma sombra presa no esquecimento. A névoa roubara tudo, mas o espelho revelara a verdade. Por que sua memória fora apagada? Quem ou o que era a força maligna que combatia? A resposta, sentia, estava dentro da caverna ou além dela. Olhando ao redor, percebeu outras passagens na câmara, corredores escuros que se estendiam para as profundezas. Com determinação renovada, decidiu continuar. Se era uma guardiã, tinha um dever a cumprir, um inimigo a enfrentar. Pegou a tocha e, com o coração cheio de medo e coragem, adentrou um corredor escuro, disposta a desvendar os segredos que a caverna escondia. A jornada seria perigosa, mas não tinha escolha. Sua memória apagada era a chave para a sobrevivência de todos. Ao avançar, encontrou inscrições narrando a história dos guardiões e do confronto com a entidade conhecida como a Sombra. Era uma força antiga que se alimentava do medo e da desesperança, corrompendo mentes e almas. Os guardiões, com artefatos mágicos e conhecimento ancestral, lutavam para protegê-la. Mas a batalha era constante, e a Sombra sempre retornava. No final do corredor, encontrou outra câmara. Lá, no centro, estava uma estátua colossal representando a mesma mulher vista no espelho, a guardiã que lutava contra a Sombra. A estátua emanava energia poderosa, lembrando-a de seu poder e responsabilidade. No pedestal, encontrou um pequeno livro. A capa era simples, mas as páginas continham informações. Era o diário da guardiã, contando sua história, lutas e medos. Sindir abriu-o, esperando encontrar pistas sobre como derrotar a Sombra e recuperar sua memória. A jornada estava longe de terminar. O diário revelou detalhes cruciais sobre a missão da guardiã, seu nome, Ania, e a localização do artefato mais poderoso, a Lágrima de Rebus. O diário mencionava a traição, a razão pela qual Ania perderá a memória. Um membro da Ordem, corrompido, a atacara, apagando suas lembranças para impedir que usasse a lágrima. Ania descrevia um ritual complexo para encontrar e ativar a lágrima, envolvendo símbolos específicos e elementos naturais. Precisava ser realizado em um local sagrado no coração da floresta. A descrição detalhada do ritual, incluindo a sequência dos símbolos e os ingredientes necessários, estava em um código secreto. Sindir decifrou o código, descobrindo que o ritual requeria 4 elementos: terra, água, fogo e ar, combinados em um local específico. A terra no cemitério de Achavan, a água na nascente de um rio sagrado, o fogo no topo da montanha mais alta e o ar em um templo abandonado. Com o conhecimento em mãos, Sindir sabia que sua missão estava clara: encontrar a lágrima, realizar o ritual e derrotar a Sombra. Era arriscado, mas não tinha outra escolha. A vida de todos dependia disso. Deixou a caverna, carregando o diário em sua mochila. Saiu da montanha, retornando à névoa, mas agora sem medo, apenas determinação. A névoa parecia recuar, como se soubesse que ela não era mais uma presa, mas uma caçadora. Sua primeira parada foi o cemitério de Achavan, onde a terra seria coletada. Era um lugar sombrio, coberto por túmulos desgastados e árvores retorcidas.
Sindir procurou o símbolo da terra em uma lápide específica. Ao tocá-la, sentiu a energia fluir para ela. Coletou a terra sagrada, sentindo uma conexão profunda com o chão que a acolhia. Com a primeira parte do ritual concluída, seguiu ao rio sagrado, onde a água seria recolhida. O caminho foi difícil, mas sua determinação a impulsionava. Sabia que cada passo a aproximava da verdade e da redenção. Ao chegar à nascente, encontrou um altar coberto de musgo. Recolheu a água pura, que brilhava como cristal sob a luz fraca. Com os elementos da terra e da água em mãos, partiu para a montanha mais alta, onde o fogo estaria guardado. O ar frio não a intimidou. O fogo era o próximo passo para desbloquear o poder da lágrima de Rebus. No topo, encontrou uma caverna escondida com uma pedra vulcânica. Ao tocá-la, sentiu um calor intenso, como se o coração da montanha pulsasse dentro dela. Com o fogo em seu poder, seguiu ao templo abandonado, onde o ar seria coletado. O templo, cheio de ruínas e sussurros do passado, parecia respirar com ela. Ao completar o ritual, sentiu a força da lágrima de Rebus se aproximar, pronta para revelar sua verdadeira natureza e libertar Bon da sombra.